Para você que não acompanhou a coletiva de Fábio Mota, não assistiu ao vivo e não conseguiu assistir de noite, este vídeo aqui, saindo bem cedo no Canto Rubro-Negro, traz um resumão para você. Fiz um compacto da coletiva de Fábio, tentei pegar os pontos mais importantes, então peço muito o seu like, mande para a galera, compartilhe e se inscreva aqui no canto, meta de 96.100. Imagens da TV Vitória, e claro, conto sempre com sua contribuição para você hypar o conteúdo, se inscrever no canto, apertar no joinha e muito mais. Acredite, cortei pela metade a coletiva, mas acho que consegui trazer os pontos principais. Lembrando que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde é o básico e é a prioridade da Global. Garanta condições especiais. 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. Com a Global, você diminui o preço do seu plano, seja você pessoa física ou jurídica, e tem o plano odontológico de R$50 por mês. Por R$50 por mês, você tem como colocar também toda a sua família como dependente. Fiz um resumão. Fábio Mota falou das dívidas, falou da venda de 15% dos direitos para a LFU, falou quanto Vitória vai ganhar mais e respondeu a pergunta de todo mundo, falou do atacante fechado. Fiz um resumão aqui para vocês, espero que vocês gostem. Confira o resumo da coletiva de Fábio Mota, em que ele falou absolutamente tudo sobre o Vitória. De 29, a LFU vai ter 166 milhões e a Libra 123, ou seja, 35% a mais de um do outro. E o futebol profissional, e nós consideramos que o Vitória tem uma gestão profissional, tem que ver o que é melhor para o clube, para o Esporte Clube Vitória, certo? Em cima disso, nós recebemos uma proposta da LFU, proposta essa para migrar para a LFU a partir de 29, e todos os clubes que migraram para a LFU, isso é a condição para você estar na LFU, eles vendem 15% do 100 que tem para o investidor que faz o investimento. Foi assim com o Botafogo do Rio, com o Ceará, com Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Amazonas, América Mineiro, Atlético do Paraná, Atlético de Goiás, Avaí, Atlético, Botafogo, São Paulo, Chapecoense, Curitiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novo Horizontino, Vila Nova e Operário. Todos eles que foram para a LFU venderam 15% da participação de TV. Você entendeu o que é isso? Você tem 100%, você vende 15%, porque o investidor só aceita a condição para ir para a LFU é essa aí. Bom, o Vitória vendendo 15%, o Vitória, se você abater 15 de 35, ainda vai receber 20. O que é que eu quero dizer com isso? Se o Vitória continuasse na Libra, o Vitória ia receber 35% a menos. O Vitória vendendo 15% e indo para a LFU, o Vitória vai receber, mesmo assim, 20% a mais do que se tivesse na Libra. Esse é o primeiro esclarecimento que eu estou dando para a torcida do Vitória, porque é que o Vitória, a partir de 29, está pleiteando ir para a LFU e está saindo da Libra. Motivo 1, não terá a Liga, está descartada a hipótese da Liga, e a gente vai procurar o que é melhor para o clube, o Esporte Clube Vitória. Aqui está a realidade nossa da parte fiscal. Nós assumimos o clube devia 361.482 da parte fiscal, da parte tributária. Quando a gente fala isso, nós estamos falando aqui o PERSE. O que é o PERSE? O PERSE é um parcelamento da Receita Federal. O Vitória devia 154 milhões naquela primeira gleba que vocês estão vendo ali de PERSE. Nós conseguimos negociar. Como nós negociamos? Fomos a Brasília, usamos as relações que a gente tinha lá. Era a época da pandemia, o Vitória foi integrado com eventos, aderimos ao PERSE, nossa dívida caiu para 91 milhões. Tá? Bom, Receita Federal, parcelamento, TRT, que é TRT? TRT é a Justiça do Trabalho, que é o valor original de 39 milhões. Fizemos um acordão com a Justiça do Trabalho, hoje a gente paga por mês a Justiça do Trabalho para conseguir a certidão. Banco Central, dívida do Banco Central. Era uma dívida de venda de jogadores para o exterior do passado, de muito tempo que o Vitória devia, não conseguia tirar a certidão. FGTS, da mesma forma, FGTS que não tinham sido depositados até então. Prefeitura de Salvador, 30 milhões de IPTU, de ISS que nunca tinha sido pago. Certo? CNRD. CNRD, eu vou fazer aqui só um parênteses sobre CNRD. O que é CNRD? CNRD são dívidas com atletas, e que nós tínhamos que pagar sob pena de não inscrever jogadores. Aí são as dívidas nacionais. E nós pagamos Eugênio Machado Souto, que é Geninho, que foi treinador no passado. Nós pagamos Wagner Mancini, treinador.
nós pagamos William Farias, nós pagamos Piscolite, é assim que fala, Piscolite, William Correia, Brian Garcia, Cleiton Xavier, Martins Carto Monteiro Advogado, pagamos Marcelo Chamusca, pagamos Thales, lateral esquerdo, você deve, eu lembro dele aqui, como torcedor lateral, não era, acho que era zagueiro, Thales, pagamos Edson Carlos Santos Júnior, pagamos Bussi, da primeira passagem que ele aqui teve, Bragantino, Fabiano, lateral. Nenhum desses aqui eu contratei, amigos. Isso aqui é tudo de gestões passadas que está ali na parte da CNRD, que eu vejo muita gente dizendo chapa tal, e muitos desses caras estão aí nos grupos de WhatsApp, criticando e largaram essa bomba aqui para a gente pagar, tá? Aí vamos lá. Banco Decoval. Banco Decoval também é uma dívida do passado, que eu trouxe aqui até a certidão, certo? Ele está no RCE. Eu vi a entrevista de muita gente dizendo que o Banco Decoval, que o Barradão poderia ser penhorado, que eu me perder o Barradão por 7 milhões. Não pode, está aqui a certidão. O Banco Decoval está no RCE. O RCE não está dentro dessa dívida como um todo, são parte cível. Então, além disso aqui, a gente tem as dívidas cíveis do clube. Bom, eu queria mostrar para vocês, dentro disso é o seguinte. Nós pagamos até então 158 milhões nesses 3 anos que eu estou como presidente do clube. Desses 158 milhões, não tem um centavo de quem nos fala aqui, certo? Nós conseguimos abater a dívida do clube em 44%. Ainda devemos 203 milhões da parte tributária. É a dívida do Vitória hoje, 203 milhões da parte tributária. Para que a gente possa continuar arcando com isso aqui, tem os parcelamentos. Por exemplo, se a gente deixar de pagar o PERSE, que era 154 milhões e caiu para 91, e que a gente paga 1 bilhão e 300 por mês, acho que não está aqui esse número, mas eu sei de cabeça. Pronto, que a gente paga isso aqui por mês. Se a gente deixar de pagar isso aqui, nós perdemos o desconto, a dívida volta para 154 milhões e a gente perde o desconto. Então, por que eu falei da importância da reunião de amanhã para vocês? Certo? Ou seja, se o PES deixar de ser pago, a dívida do Vitória volta para 154 milhões, você perde o abatimento. E todos esses abatimentos que nós negociamos, está tudo negociado, o Vitória tira certidões hoje. Então, esses parcelamentos que estão aqui precisam ser pagos religiosamente, sob pena de você perder e o clube entrar nisso. O que o Vitória recebe da Libra, ele paga salário de jogador e de funcionários. Folha do Vitória hoje está em torno de quase 10 milhões, quando você bota funcionário, 12. Se você multiplica 12 por 12, você vai ver que você dá aí quase 150 milhões, 140 milhões e alguma coisa por mês. O Vitória não recebe isso da Libra, certo? Por ano. O Vitória não recebe isso da Libra. Então, quando você vai pagar essas parcelas, você tem que ter um dinheiro extra. Como foi que a gente pagou o dinheiro? Como foi que a gente pagou essas parcelas o ano passado? O ano passado, a Libra fez um pagamento duplo para todos os clubes da Libra e nós pagamos. Esse ano, a gente precisa do que a gente está pedindo para regularizar nossas parcelas. Sobre pena da gente ter que escolher se paga salário ou paga parcela. Se você deixar de pagar a parcela, a dívida do clube vai aumentar em 62%. Se você não paga salário, você já sabe como é o clima, como é de viver sem salário. Esse contrato aí com o LFU, vamos supor que haja um retrocesso aí, o Vitória vá para uma Série B. Muda alguma coisa? Muda valores, mas a porcentagem é a mesma. Tanto de um quanto do outro. Quando você está na Série A, o valor é um, quando você está na Série B, o valor é outro. Tanto, qualquer um dos dois muda. Está tudo em dia com o Decoval? Se quiser, eu vou dar uma certidão para cada um aqui, ó. Isso aqui é a certidão da Justiça que diz que o processo está na RCE. O que é RCE? Regime Especial de Execução. As dívidas do Vitória toda tá lá e do Decoval também tá lá. O Barradão não pode ser piorado, nunca pôde, tá no regime de RCE. A gente deve 7 milhões ao Decoval, certo? E vai para o parcelamento do RCE, como todas as dívidas cíveis. Que você desse aí uma explanada aí sobre a questão da SAF, desde aquela conversa com o Marconi, passando sobre a documentação que o escritório de SICA não deu tempo solicitou, de fazer ali. E também, rapidinho, complementando sobre... SICA tinha dito que teria algumas conversas com alguns grupos, se teve alguma coisa... Vou falar tudo aqui, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, deixar claro aqui, mais uma vez, certo, que eu acredito que o futebol do Nordeste, para ser competitivo, tem que ter SAF. Nessa cadeira não está ninguém nesse momento que seja contra a SAF. Existe uma coisa que Raul Seixas diz, que o homem é metamorfose ambulante.
no início, lá atrás, você podia até achar que como associação você era competitivo, certo? A partir do momento que a gente contratou o escritório de SICA, foi a decisão para fazer a SAF, tá? Então, a SAF, nós contratamos o escritório, que está fazendo a parte jurídica, fizemos o workshop para ouvir do conselho e dos sócios o termômetro, começamos a fazer as sugestões de alteração do estatuto, já publicamos que tem que ter a alteração do estatuto para chegar à SAF, certo? Contratamos assessoria financeira, que está fazendo o plano financeiro. SICA e a FTI tem conversado com diversos investidores, continuam conversando, mas esse é o tipo do negócio que quanto menos você falar, melhor, certo? Só vou lhe dar um exemplo aqui, tá? A SAF do Bahia levou 3 anos. Pergunta a Belitânia quanto tempo levou aí até fechar. Não é assim, não é uma coisa do dia para a noite que vai acontecer. Então, tem conversa com vários investidores, trocando documentos. Então, está caminhando. Ninguém aqui é contra a SAF. Não existe contra a SAF. A gente sabe que a SAF será o caminho natural de todos os clubes. Até porque eu já disse isso, a partir de 26, quem não for SAF vai pagar tributariamente 12% a mais. A questão não vem aí, a questão vem no investidor. A quem você vai entregar? Ao investidor sério. Se você analisar hoje aqui as últimas 3 SAFs que foram constituídas no Brasil, vamos lá? Cruzeiro, no segundo dono, um multimilionário, maior atacadista do país, foi lá com o dinheiro dele e comprou. É a SAF do Cruzeiro. Atlético Mineiro, 3 banqueiros, torcedores também, abnegados, foram lá e compraram. Fluminense agora, você está vendo o modelo, 15 famílias, todos torcedores do Fluminense, capitaneado por André Esteves, um dos maiores banqueiros do país, que é Fluminense, a vida inteira, juntaram entre si e compraram. Infelizmente, aqui na Bahia, a gente não tem milionários torcedores do Vitória que queiram entrar dentro de um projeto desse. Aqui até os milionários nem só são. Mas é a dura realidade. Então, ninguém está fechado para a SAF. Inclusive, quero até dizer aqui, que nós recebemos um documento do movimento Vitória SAF, troquei ideia com o Ney Campelo e com o Daniel Barbosa, para dizer para ele o seguinte: a gente não pode ficar fazendo superposição de posição. Tudo aquilo que foi sugerido por Daniel, o Vitória está fazendo. Então, estou convidando o Daniel e Ney Campelo para vir para dentro do Vitória. Pega o movimento lá, vem aqui para dentro, certo? Junta com o nosso povo aqui, bota uma sala. Nós já temos um núcleo, vamos incorporar Daniel e Ney Campelo no nosso núcleo, vamos botar os 2 aqui dentro, junto com o nosso povo, com o nosso time, para a gente junto ver se a gente consegue mais rápido o investidor. Porque não adianta você ficar na torcida fazendo uma onda, na outra fazendo uma onda, não tem sentido isso. Não tem sentido. Então eu liguei para Ney Campelo hoje, que falou com o Daniel, disse, o documento tá bom, tá igual ao nosso, eu sugiro, nós vamos oficializar o nosso núcleo, certo? E eu quero que vocês me digam aqui quem são de vocês que vão estar dentro. E já me deram aqui a Ney Campelo e Daniel vão fazer parte do núcleo da SAF do Vitória e vão estar aqui dentro, junto com o SICA, junto com o Ralf, junto com o time que está cuidando de SAF, para que ver se junto a gente consegue andar mais rápido. Mas nenhuma SAF do país nunca foi feita com 6 meses, com 1 ano, 2 anos. Demora porque o investidor é uma coisa séria e o investidor não é qualquer um. É só você analisar aí qual foi a última SAF depois da do Bahia que aconteceu com um grande investidor. O torcedor quer saber muito também. A gente fez uma pesquisa sobre quais são os assuntos que o torcedor mais quer saber do senhor. Bora lá. Um dos principais temas tocados foi a Arena Barradão. Eu queria que você trouxesse novidades para o torcedor sobre esse tema. Bom, Arena Barradão, a gente meio que deu uma freada, não em função de... Está tudo caminhando, certo? Mas é um processo longo. A gente tem que ser mandado para o conselho, então a gente tem ordem de prioridades. Mandamos agora a questão das ligas para o conselho, que é prioridade, é questão vital para o clube. Certo? E em sequência vamos mandar o projeto da Arena Barradão. A Arena Barradão tem um problema que o nosso jurídico também está tentando encontrar, que são as regularizações fundiárias. Quem vai fazer o investimento que é a regulação fundiária. Então a gente ainda tem alguns probleminhas de regulação fundiária, por isso que a gente parou para a gente resolver isso, para retomar. Mas está tudo de pé, estamos conversando, trocando ideia, temos um grupo de trabalho conversando sobre isso. Vamos ter uma reunião na semana que vem, eles vão voltar aqui. Já tiveram aqui, inclusive, já mandaram uma equipe técnica, já fizeram todas as medições aqui de engenharia do estádio, tá andando bem. Só questão de prioridade, a gente tem que resolver a questão da liga para depois ir para a Arena Barradão. Mas o tema principal da minha pergunta eu ouvi de você
o seu balanço com relação à segunda janela de transferências que foi feito, o Gustavo falou sobre isso no início da semana, o seu balanço dessa segunda janela e também a sua perspectiva para o time do Vitória dentro da Série A nessa reta final agora. Bom, eu acho que a gente tem 8 partidas em casa, não é isso? São 8 em casa. Eu acho que nossa permanência, discordando um pouco de você, nossa permanência está nas 8 partidas em casa. Eu acho que são 8 decisões. Aqui o fator torcida é diferente do Brasil e do mundo. Mostramos isso contra o Atlético Mineiro, um time de 26 milhões de folha, tecnicamente muito superior, e nós ganhamos o jogo. A torcida ganhou o jogo com a gente. Vamos ser sinceros aqui pra gente. Então, eu acho que nossa permanência passa pelos jogos em casa. Não é? E com relação a isso, eu queria muito aqui disso no início, a gente está aqui falando de mobilização. A torcida está até aqui, nós convidamos, estão todos aqui. Nós chamamos a torcida aqui para a gente, primeiro, para ter consciência do que está acontecendo, que amanhã é uma coisa muito importante para o clube, e estão todos sabendo aqui, certo? E segundo, para a gente mobilizar, ver se a gente pode fazer aeronego, ver se a gente pode fazer um treino aberto, porque o jogo do Fortaleza para a gente é muito importante. A próxima partida é sempre muito importante. Com relação à janela, eu acho que a gente fez o que pôde, não está fechado para a gente. Eu não vou poder dar o nome aqui, mas a gente está acertado com o atacante, que deve chegar aqui sábado. Deve fazer exame médico domingo e na segunda a gente deve anunciar. É mais um atacante que a gente tinha necessidade de trazer. A gente vinha negociando antes até da janela fechar, ele ficou livre. Ele ficando livre, você pode trazer a qualquer momento. E chegamos a um acordo com esse atacante. E a gente vai fechar a janela com a chegada desse atacante, que deve chegar sábado. Domingo deve fazer exame, segunda deve estar treinando para nos ajudar. Fábio, você estava explicando em relação, voltar um pouquinho em questões de contas, então você estava explicando aí de dívidas que foram deixadas por outros presidentes e que você está tentando se virar nos 30 para poder resolver. E aí a pergunta é, isso que você também está fazendo, você ficando, você vai pegar essa bomba também, esse retrocesso de buscar mais lá para frente maneiras, então no ditado mais popular, você está tampando o sol com a peneira. O que é que isso também não vai ser tão prejudicial nem para você, se você for reeleito, e para os próximos presidentes, para você não ser também considerado futuramente mais um que deixou bomba, e aí o próximo presidente vai também jogar culpa em você, e aí o próximo vai jogando culpa. Boa pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro que se a gente fica na LFU, a gente tem 35% a menos. Ou na Libra, a gente tem 35% a menos. Então, se eu não fizer nada e ficar do jeito que está, a gente vai ficar recebendo 35% a menos. A gente precisa pagar. Para a gente pagar, a gente está vendendo 15%, como todos os outros venderam. Nós não estamos fazendo uma dívida. Nós não estamos assinando aqui um acordo de dívida. Nós não estamos tomando dinheiro no banco para pagar por mês. Então, é uma antecipação do acordo que a gente vai fazer a partir de 29. Então, não tem risco, até porque mesmo assim ainda vai sobrar 20. E ou você faz isso, ou você deixa de pagar o que está aqui. Se você deixar de pagar, o prejuízo é bem maior. Porque, por exemplo, o Perse volta para 158 milhões. Você perde 67 milhões que você conseguiu abater para você ter feito um acordo. Aí você vai dizer, pô, mas você poderia ter... O dinheiro da Libra a gente usou para pagar salário. A conta não fecha, não tem como fechar. Fábio, boa tarde. Você acabou de falar aí da importância da importância do torcedor, né, nesse processo difícil que o Vitória está passando. Eu queria saber se essas promoções dos ingressos elas serão mantidas até o final da Série A, haja vista que a torcida faz a diferença no estádio. E queria saber também de Rodrigo Chagas. É claro que a permanência de treinador depende muito de resultado, mas diante desse cenário financeiro, você garante o Rodrigo Chagas até o final da competição? Bom, o Rodrigo é um ídolo do clube, tem identificação com o clube, não tem experiência de Série A, por isso a gente trouxe um auxiliar com muita experiência de Série A, que já fez Série A pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Vasco. Tá? Trouxemos um preparador físico também muito experiente para dar mais respaldo para Rodrigo. Então, lógico que a intenção é você manter Rodrigo. Futebol, você acabou de dizer, vai depender de resultado. Rodrigo é um funcionário do clube. Ele está treinador do clube, é treinador do clube e vamos tocar. Independente de ser Rodrigo, Foguma, Anderson, Léo,
qualquer treinador em clube grande de pressão, quando perde várias partidas, ele tá de corda bamba, seja ele quem for, independente de quem seja o nome. Então não tem como você manter ou manter. Não. Aí é o que vai acontecer. Nós estamos dando toda a condição, certo, de trabalho, melhorando os processos para que ele permaneça e que a gente vá lá e tenha um bom resultado contra o Fortaleza. Então a questão dos ingressos, a gente precisa muito de grana, a gente vai analisar jogo a jogo, é evidente que a gente está levando em consideração, mas também temos que respeitar o sócio, que já paga o sócio dele, que já tem de ingresso, já tem o ingresso dele para entrar. Vamos analisar jogo a jogo. Boa tarde, Fábio. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Você anunciou a chegada de Ney e de Daniel para fazer parte dentro do clube, conversar sobre SAF. E uma das propostas do movimento Vitória SAF é o investidor do QSI, né, do Catar. Queria saber como o presidente Fábio Mota encara essa possível negociação e em relação à viagem também no fim do ano. Está alguém da diretoria? Nessa questão, aí é solta. A gente não teve contato. Fizemos contato com o SICA, com vários, não vou falar nome aqui, porque até tal, mas o movimento SAF não trouxe o investidor do Catar para cá. Ele sinaliza Marconi pelas relações que tem e tal, e a gente está aberto. Então, para acabar esse disse-me-disse, para acabar esse lenga-lenga, para acabar esse negócio de dizer, Fábio Mota é contra a SAF, não sei o que é contra a SAF, para o cara ficar pegando um vídeo meu de 3 anos atrás, uma entrevista que eu fiz com o Léo e com o Anderson, e botar lá como se fosse nova, para acabar com isso tudo. Eu digo, sentei com o Djalma, com a diretoria, vamos acabar com isso. Liguei para Ney, liguei para Daniel, disse, meu irmão, pega o movimento SAF, traz aqui para dentro do Vitória, vamos juntar tudo. Eu tenho meu núcleo aqui com o Sica, com o pessoal, pega vocês, entra aqui, vamos fazer junto. Que aí acaba esse despedício, fica todo mundo aqui dentro, Marconi, Sica, Daniel, Ney, Ralf, quem está tocando o assunto, vai todo mundo tocar junto aqui. Nós já temos o núcleo, vamos ampliar o núcleo, a sala é essa, tá aqui, vamos trabalhar. Que aí acaba esse lenga-lenga e pronto, tá tudo resolvido. Agora traga o investidor. Então, vamos montar a agenda aí, se tiver que ir. Eu disse a eles no primeiro dia, eu vou amanhã, dezembro, não sei nem se eu estou vivo, só Deus para responder. Então a gente tem que montar a agenda para ver o que vai acontecer. A sua apresentação na LFU foi uma apresentação boa, apresentando com relação aos números. Mas que amanhã, Ítalo, vai ser mais detalhado. Eu não posso fazer coisas antes do conselho receber, então eu fiz uma coisa só para dar uma explicada. Mas assim, o que pode ser falado em termos de contrato? Porque os clubes da LFU, quando venderam os percentuais, em sua maioria, não vou dizer todos, mas venderam em torno de 50 anos. O Vitória segue essa linha? Não, o contrato da LFU é 50 anos. Como o Vitória tem 5 anos com a Libra, ele vai fazer por 45. Agora, uma outra dúvida, você falou na sua apresentação, que em 2024 você precisou do dinheiro da Libra para poder fechar as dívidas. Esse ano você precisa da LFU. Em 2026... Vai ter que vender jogador, irmão. Não tem outra chance. Aí ali respondo aqui, vai ter que vender jogador para fechar. Já vendemos esse ano, vamos ter que vender o ano que vem. A base vai ter que frutificar, vai ter que melhorar. Não tem jeito. Você pegar os clubes do Nordeste aí, até quem não precisa tá vendendo. Então, você tem que ter amor ao clube, não pode ter amor ao jogador. Fábio, boa tarde. Minha pergunta é com relação a um pouco do que você falou para Ítalo, que para se manter no que vem vai ter que vender jogador. Sim. Só que o Vitória esse ano vendeu atletas e mesmo assim está precisando fazer esse movimento dos 15%. Eu queria te perguntar, Léo, com relação ao fluxo só dessas vendas. Só um pouquinho, é isso aí que eu ia falar para você. Hoje no futebol ninguém compra à vista nem ninguém vende à vista. Qualquer jogador vendido no mínimo é 3 anos. Qualquer jogador comprado no mínimo é 3 anos. Então, quando você vê lá, fulano vendeu por, 100 milhões. É 100 milhões em 3 anos, certo? Então, não existe venda à vista no futebol. Não existe. Então, toda venda e toda compra de jogador, no mínimo 2 anos, e chega até 5 anos. Nós compramos Kaiser, por exemplo, para 2 anos. Né? Nós compramos um acerto. Para mim, acho que foi um acerto. Então, nos erros é fácil nem falar, nos acertos nem esquece. Né? E aí você, quando vendemos Wagner Leonardo para 2 anos. Minha pergunta é justamente sobre esse fluxo das vendas. Como é que está hoje? Quantas parcelas de Wagner a Vitória já recebeu? Quantas parcelas de Janderson Wagner já recebeu? Vai receber agora em setembro. De Janderson e Alisson também, que acho que foram os parcelados. Esses 3. Tudo parcelado. Mas veja, eu mostrei aqui só as dívidas fiscais do Vitória. Além das dívidas fiscais, você tem que sobreviver. Tem coisas pequenas que as pessoas não sabem. A passagem de avião que o Vitória vai para Fortaleza, quem paga é o Vitória, não é a CBF, não. O hotel que o Vitória vai ficar lá em Fortaleza,
Quem paga é o Vitória, não é a CBF, não. Na Série A, o custo é muito alto. O custo do futebol é muito alto. Ou seja, o dia a dia, a água, a luz, a alimentação. O jogador, quando chega aqui no Vitória, quando ele vem treinar de manhã, ele toma café da manhã. E ele almoça no Vitória. Certo? Os quase 2 mil meninos da base são 5 refeições lá em cima. O custo Vitória dá 27 milhões e meio, que não tá nessa conta aqui, não. Pra manter o clube rodando. Pra manter o clube rodando. Tá, então Alisson, Wagner e Janderson ainda entra esse ano alguma parcela? Alisson entrou uma, Wagner entrou uma, quem é outro? Janderson. Entrou, não entrou ainda, Janderson. Ainda vai entrar em 30 de setembro. Fábio, boa tarde. Você falou que provavelmente chega um atacante, né? A gente sabe que... Não, vai chegar. A passagem está tirada, deve chegar sábado. Domingo deve fazer exame, a não ser que o avião não tenha problema, não vai ter, ele fica nervoso ali. Pronto. É um gringo, pronto, deixa eu deixar o Luiz mais nervoso. É um gringo espanhol. Pronto. Não vou dar o nome porque não está com contrato assinado. Pronto. Você, em algumas entrevistas, falou que era sempre importante ter sempre 3 atletas de cada posição, né? E hoje o Vitória só tem um zagueiro com a perna esquerda, a gente tem 2 laterais. Você ainda pretende, mesmo sabendo que só podem ter atletas sem contrato, trazer ainda um zagueiro com a perna esquerda? Não. Ponta também que o Vitória precisa. Ponta é o que vai chegar. Então, é um ponta ou um centroavante? Não, ponta. É um ponta? É, uma sacanjota liberada. Pronto. Dê logo o nome, rapaz. Não, deixa eu fazer o exame médico Daqui a pouco dá problema no exame médico e aí? Deixa eu fazer o exame médico aí. Aí Anderson vai procurar aí, Léo Santiago vai procurar. Não, teve um acidente na BR-324. Aí a TV Bahia mostrou. Teve acidente na BR-324 que interditou tudo. O jogo é sábado, você sai de manhã pro jogo de tarde. É pra eu ir sexta-feira, por quê? O clube realmente saiu daqui ao meio-dia pra Feira de Santana? O senhor tem essa informação? Todos os jogos aqui você tem... Isso não é da cabeça do presidente. Certo? Você tem um setor no Vitória que chama supervisão. O supervisor do profissional e o da base são responsáveis por escolher hotel, avião, pagar passagem. Isso aqui não é um time amador, não. Certo? E é feito assim, é um padrão, são processos que são implantados. O processo que foi feito para o jogo de lá é o mesmo quando você vai para a Conquista, quando você vai para Jacobina, foi feito dentro da normalidade. Infelizmente teve um acidente, certo? E a BR ficou travada aí por não sei quanto tempo e aconteceu, o time saiu na hora que tinha que sair. 11 horas o jogo era 3h30. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Lembrando para você que a reunião do conselho é hoje pela noite. Nós estamos aqui sempre de plantão para trazer tudo sobre o Esporte Clube Vitória para vocês. Gostou? Aperta no inscrever-se, aperta no joinha, aperta no hypar e, claro, como eu falei, o Canto está sempre de plantão. Tamo junto, é nóis, um abraço, valeu, fui!